Hoje eu quero falar sobre autossabotagem, como as programações que compõem a nossa mentalidade podem prejudicar na nossa carreira. Vem comigo na reflexão de hoje. O que é mentalidade? Mentalidade é o conjunto de programações que atuam de uma forma inconsciente no nosso dia a dia. Então, a nossa mentalidade, ela é o grande pano de fundo de onde vêm os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, portanto, os nossos resultados. Se eu quero mudar os resultados na minha vida, eu preciso compreender que eu tenho que fazer uma mudança na minha mentalidade. Em outras palavras, eu preciso transformar programações que formam a minha mentalidade. O nosso organismo não nos sabota. Não existe autossabotagem no nosso organismo. Na verdade, ele busca nos proteger. É isso que eu gostaria que você compreendesse. Essa é uma nuance tão importante. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de desafio. Todas as vezes que ela está diante de um desafio, ela fica nervosa, ela fica tensa, ela fica ansiosa. Por quê, Gilberto? Porque provavelmente ao longo da sua infância, uma vez ela foi desafiada e ela se frustrou diante de um desafio e o organismo dela então faz com que ela não queira mais passar por aquilo. O próprio organismo faz o quê? Todas as vezes que está diante de um desafio, ele dá uma travada, do tipo, não vamos não, lembra que a gente se ferrou? Eu tenho vários exemplos de pessoas que passaram por isso. Por exemplo, pessoas que foram fazer uma apresentação e se sentiram humilhadas naquela apresentação, porque enquanto elas falavam, ninguém prestava atenção, ou as pessoas deram risada porque ela gaguejou e ficou nervosa. Então a pessoa trava, todas as vezes que ela tem que falar em público, ela dá aquela travada. Por quê? Porque o organismo daquela pessoa não quer que ela passe pelaquela mesma situação. Nesta hora, a pessoa pode falar, meu organismo está me auto-sabotando. Por quê? Porque eu preciso ir à frente do palco, fazer uma apresentação, mas eu tenho um processo de autossabotagem. Não é autossabotagem, é autoproteção. É importante você perceber isso, porque você vai começar a entender o seguinte: todas as vezes que você travar diante de alguma situação, na verdade o seu organismo está querendo te proteger. O nosso organismo tem um programa para nos preservar, né? O professor Luiz Machado, fundador da Cidade do Cérebro, autor de mais de 20 livros sobre inteligência, criatividade e desenvolvimento humano, cunhou um termo chamado SAPE, S-A-P-E. Significa Sistema de Autopreservação e Preservação da Espécie, formado principalmente pelo encéfalo e pelo sistema glandular endócrino. O que diz o professor Luiz Machado? Que nós temos um sistema dentro do nosso organismo que busca preservar a si mesmo, porque preservando a si mesmo, você então aumenta as chances de sobrevivência da espécie. Então isso é uma programação profunda da própria vida em nosso organismo. E aí, Gilberto, primeiro passo eu tenho que me dar conta. Eu já gravei aqui vídeos no canal em que eu conto a minha própria história. Meu pai era um indivíduo muito autoritário e em casa, quando eu desobedeci, eu apanhava. Então eu aprendi desde muito cedo que não dá para desafiar a autoridade. E mais, eu tenho que ser obediente à autoridade, subserviente à autoridade. Sim, senhor. Então, eu tive tantas memórias de problema de autoridade que todas as vezes que eu estava diante de autoridade, eu ficava numa posição submissa. Então, não expressava meus pontos de vista, tinha dificuldade de colocar contrapontos, de, às vezes, fazer questionamento para quem estava na posição de autoridade. E, obviamente, isso me impediria de crescer na minha carreira. Então, perceber isso, e aí é que entra transformar as programações que temos em nós, que formam a nossa mentalidade. Então, o primeiro passo, eu preciso começar a perceber quais são os programas, ou seja, quais são os comportamentos que eu tenho de uma forma até automática, principalmente esses que disparam emoções no meu dia a dia, que me impedem de viver a vida que eu quero viver. Principalmente na carreira. Aqui nós estamos falando neste conteúdo de hoje em relação à carreira. Então, quais são os comportamentos que podem estar me prejudicando? Às vezes eu tenho uma necessidade de ser aceito, porque eu tenho uma dor de um dia que eu não fui aceito, que eu me senti, de repente, rejeitado, abandonado. Então agora eu quero ser aceito por todo mundo. Só que ser aceito por todo mundo faz com que eu tenha dificuldade de dizer não. Ser aceito por todo mundo faz com que eu esteja toda hora fazendo o que os outros querem e não aquilo que realmente é necessário para a organização. E isso acaba me prejudicando. Então eu vou precisar resolver esse problema em mim, essa programação que eu tenho, para que mude a minha mentalidade e o meu padrão de comportamento seja outro. Mas, Gilberto, como é que a gente faz esse processo de reprogramação? Como é que a gente transforma a nossa mentalidade? Bom, aí a gente entra aqui em algo muito mais complexo. Se você quiser realmente aprender sobre isso, eu tenho uma EAD chamada Mentalidade Protagonista. Nessa EAD, eu compartilho como que a gente transforma
a nossa mentalidade transformando as nossas programações. É o que eu apliquei em mim para transformar a minha mentalidade e poder viver uma vida diferente, a vida que eu vivo hoje, do jeito que eu sempre sonhei, e tenho aplicado isso ao longo desses 25 anos em milhares de pessoas. Se você quiser um conteúdo profundo, por um valor extremamente acessível, entra no site da Nortus e adquire a EAD chamado Mentalidade Protagonista. Eu tenho certeza que você vai ter as melhores ferramentas para fazer uma grande transformação na sua mentalidade. Quarta-feira que vem, eu te espero aqui com um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.